porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, o versículo 23. Mas o que é salário? Salário é aquilo que recebemos como recompensa do nosso trabalho. É o fruto daquilo que realizamos. O Espírito Santo está querendo nos ensinar através de Paulo que o resultado ou a consequência do nosso pecado é a morte. E quando diz pecado, se refere não apenas às nossas práticas pecaminosas, mas também àquilo que nos leva a essas práticas, a nossa própria natureza corrompida pelo pecado. Desde que nosso primeiro pai, Adão, ali no Éden, desobedeceu o mandamento de Deus, o pecado ali entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou para todos os homens. É o que Paulo também escreve em Romanos 5:12. Ou seja, o pecado ou a morte é a consequência, é o resultado do pecado, da nossa natureza corrompida, que nos leva a práticas pecaminosas. E tudo isso tem como resultado morte. Mas o que é essa morte? A Bíblia nos fala de pelo menos 3 tipos de morte. A morte física, quando Deus diz para Adão ali no Éden: tu és pó e ao pó tornarás. Em Efésios 2:1, Paulo diz: estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Essa é a morte espiritual, é a separação de Deus. É o homem destituído da glória de Deus, separado dele, por causa do seu pecado. Mas em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, o final do 14, diz: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E nós chamamos isso de morte eterna. Morte quer dizer morte física do nosso corpo, morte espiritual, separação de Deus, e morte eterna, a perpetuação dessa separação eternamente ali no lago de fogo. Logo, o pecado traz morte, o pecado traz condenação. São más notícias essas, porém necessárias, importantes, porque é diante delas que se apresenta a boa notícia da parte de Deus, ou o Evangelho, que quer dizer exatamente isso, boas notícias. A boa notícia de Deus é que, se por um lado o pecado traz a morte, por outro lado, Deus nos oferece gratuitamente a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Se por um lado o pecado traz a morte física, por outro lado, todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a promessa da ressurreição, de que um dia estará na presença de Deus, espírito, alma e corpo, um corpo glorioso, um corpo ressurreto. Se por um lado a morte traz a separação espiritual, ou a morte espiritual, essa separação de Deus, a destituição da sua glória, por outro lado, através do Senhor Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus, passamos a fazer parte da família de Deus, nos tornamos seus filhos amados. Não mais separação, mas perfeita união. Se por um lado a morte traz a condenação, a condenação eterna do lago de fogo, por outro lado, através do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a vida eterna nos céus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A promessa de que habitaremos para sempre com Deus. Onde Ele estiver, ali nós também estaremos. Ou seja, Deus nos oferece esse presente gratuito, é um presente. Deus nos oferece este dom gratuito, através de Jesus Cristo. E Ele é a solução para todos os problemas que o pecado traz. É o perfeito antídoto para tudo aquilo que o pecado traz como consequência. O texto diz que esse dom é gratuito, é um presente de Deus. Mas isso não quer dizer que não foi pago um preço por ele. Quer dizer que nós não precisamos pagar, porque o preço já foi pago por Jesus Cristo. Ali na cruz, Ele pagou o preço da nossa salvação, pagou o preço da nossa reconciliação com Deus.
Ali na cruz, Jesus Cristo tomou sobre si, sobre o seu próprio corpo, os nossos pecados e encravou-os na cruz. Toda a nossa dívida com Deus foi paga. Não há mais saldo para pagar. É por isso que esse dom é gratuito. Então recebemos, ou Deus nos oferece, a salvação, a reconciliação com Ele, como um presente, porque Jesus Cristo pagou ali na cruz. Eu quero terminar dizendo a você que receba este presente. Lembre-se, o salário do pecado é morte, mas Deus oferece para você e para cada um de nós a salvação, a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Receba a Cristo como Senhor e Salvador por meio da fé, e você estará então recebendo da parte de Deus esse presente maravilhoso, a vida eterna em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.